Olá, seja bem-vindo a mais um de nossos tutoriais. Neste vídeo iremos demonstrar como a nova funcionalidade de Instant VM, introduzida na versão 6 do Arcserve UDP, pode ajudá-lo a recuperar seus servidores rapidamente após um desastre, através da criação e inicialização de máquinas virtuais instantâneas diretamente a partir das imagens armazenadas no repositório do Arcserve UDP. Uma coisa a se ter em mente na hora de utilizar a funcionalidade de Instant VM é sua arquitetura, que difere de acordo com o hipervisor de destino e com o sistema operacional do servidor a ser recuperado. Vamos primeiro analisar a arquitetura do Instant VM em ambientes Windows. Nessa situação, independentemente do servidor original já ser uma máquina virtual, cujo backup foi feito sem agentes, ou um servidor físico protegido através dos agentes do Arcserve UDP, será feita a criação da Instant VM no host de virtualização selecionado como destino e os discos dessa máquina virtual serão mapeados para o nosso repositório. O servidor responsável por intermediar essa comunicação é chamado de Recovery Server. Em ambientes VMware, o Recovery Server, por padrão, será o próprio Recovery Point Server do Arcserve UDP ou qualquer servidor Windows que possua um agente instalado, o que pode ser selecionado durante o processo de criação do Instant VM. Já em ambientes Hyper-V, o Recovery Server será obrigatoriamente o host de destino, portanto, ele deverá ter o agente do Arcserve UDP instalado para poder prosseguir. Caso o servidor de origem seja um servidor Linux, há uma pequena diferença. Nesse caso, o Recovery Server sempre será o servidor do Arcserve UDP Linux, ou seja, o proxy de proteção de máquinas Linux do Arcserve UDP. A funcionalidade de Instant VM pode ser acessada a partir de dois locais, ou diretamente a partir do nó que se deseja recuperar, clicando-se com o botão direito do mouse e em seguida utilizando a opção Create an Instant VM, ou a partir do Data Store, acessando abaixo de Destinations, a lista de Recovery Point Servers, clicando-se com o botão esquerdo sobre o Data Store, onde está o ponto de recuperação a ser utilizado para criar um Instant VM, e então, a partir do nó, clicando-se com o botão direito e utilizando-se a opção Create an Instant VM. Vamos então iniciar com o Instant VM de um servidor Windows para dentro de um host VMware. Um ponto importante a mencionar no Instant VM do Arcserve UDP é que ele suporta tanto pontos de recuperação gerados a partir de máquinas virtuais sem agentes, quanto pontos de recuperação de servidores físicos protegidos através de agentes. E ele também é capaz de recuperar servidores que originalmente rodam em plataforma Hyper-V em cima de um host VMware e também o contrário. Vamos então iniciar com este servidor Windows, que é uma máquina virtual dentro de um ambiente Hyper-V, e iremos criar a sua Instant VM dentro de um ambiente VMware. Para isso, basta clicar com o botão direito e utilizar a opção Create an Instant VM. O Arcserve UDP irá exibir a lista de pontos de recuperação disponíveis para este servidor. Qualquer um deles pode ser utilizado para o Instant VM, mas geralmente você vai utilizar o mais recente. Selecione o ponto desejado e clique em Next. O passo seguinte consiste em selecionar o ambiente de virtualização de destino entre VMware e Hyper-V. Uma vez selecionado o tipo de hipervisor, você pode usar esta caixa de seleção para visualizar os hipervisores que já são conhecidos pelo Arcserve UDP, ou seja, aqueles de onde você já importou máquinas virtuais. Caso o host de destino não esteja na lista, você poderia usar a opção Add para adicioná-lo neste momento, ou então basta selecionar qualquer host já existente. No ambiente VMware, caso você selecione um vCenter como destino, será exibida a lista de hosts administrados por aquele vCenter na parte inferior. Caso você já tenha selecionado um host ESX diretamente, basta selecioná-lo novamente no campo inferior e clicar em Next.
A terceira etapa consiste em definir quem será o Recovery Server para essa operação. Relembrando, o Recovery Server é o servidor responsável por mapear os blocos dos discos virtuais da VM instantânea para os blocos da imagem do servidor dentro do Data Store do Arquiserve UDP. Por padrão, o UDP sugere que o Recovery Server seja o próprio RPS, porém você pode optar por utilizar qualquer outro servidor Windows que possua um agente do Arquiserve UDP instalado. Em ambientes VMware, o Recovery Server requer a feature Server for NFS do Microsoft Windows Server. Então, ao selecionar o servidor que terá essa função e clicar em Next, o UDP irá verificar se essa função do Windows está instalada e ativada, e caso não esteja, ele questionará se você deseja que ele mesmo ative essa feature para você. Para isso, basta clicar em Yes. O último passo para a criação do Instant VM é definir um nome para a máquina virtual que será criada e, por padrão, o UDP irá utilizar o prefixo UDP IVM underline e o nome da máquina original. Porém, você pode alterar de acordo com a sua necessidade. Você deve especificar um diretório local do Recovery Server para servir como repositório dos arquivos VMDK que serão apresentados ao ambiente VMware para iniciar a máquina virtual. Esse diretório inicialmente não terá qualquer consumo extra de espaço. Porém, após iniciar a máquina virtual, conforme seus dados forem sendo modificados, esse diretório será o responsável por manter a cópia de tais modificações. Então é importante provisioná-lo num volume que tenha um espaço livre suficiente para essa operação. Em seguida, você pode definir o número de processadores e a quantidade de memória RAM a ser alocada para essa máquina virtual instantânea. Você também deve adicionar ao menos um adaptador de rede a essa máquina virtual, podendo definir qual será o tipo desse adaptador e quais serão as configurações TCP/IP a serem adotadas. Por padrão, será mantido o mesmo IP do servidor original, porém você pode optar por modificar isso, tanto adicionando um IP estático, usando a opção Add an Address, e adicionar o endereço IP, o gateway, o DNS e até mesmo o endereço WINS, ou utilizar o padrão DHCP, não preenchendo qualquer informação e apenas clicando em OK. Você também tem a opção de atualizar automaticamente o seu DNS para redirecionar os seus usuários para que possam acessar a Instant VM. Para isso, bastaria clicar na opção Update DNS e informar qual é o endereço IP do servidor DNS a ser atualizado, bem como credenciais com direito administrativo para modificar os registros nesse servidor, que pode ser um DNS Microsoft ou um bind. É possível também alterar o hostname da máquina virtual. É importante apenas lembrar que, nesse caso, a máquina virtual será iniciada, seu nome será modificado e então ela será reiniciada novamente. Para realizar essa operação, basta fornecer um novo hostname e as credenciais com privilégios para fazer essa modificação. Caso contrário, basta desmarcar esta opção e clicar em Finish para criar a Instant VM. Você tem a opção de criar a Instant VM e iniciá-la imediatamente, clicando em Boot Now, ou apenas criá-la e deixá-la pronta para ser iniciada posteriormente, utilizando a opção Boot Later. Neste caso, utilizaremos a opção Boot Now. Automaticamente, o console irá ser direcionado à opção de gerenciamento das Instant Virtual Machines abaixo de Infrastructure e será exibida a nova Instant VM que acabamos de criar. Caso você acesse o vSphere Client, você verá que o Arquiserve UDP já criou a nova Instant VM e que seus discos estão em um Data Store apresentado
pelo Arquiservo DP, que na realidade se trata daquele diretório selecionado durante o processo de criação do Instant VM, que foi compartilhado via NFS com o host ESX. Neste momento, a máquina virtual criada pelo DP já está sendo iniciada. Como é possível observar, a máquina já está totalmente pronta para ser utilizada em apenas alguns poucos minutos. Para remover a máquina virtual após a sua utilização, basta retornar ao console do Arquiservo DP, clicar com o botão direito sobre a máquina virtual instantânea, sendo possível desligá-la utilizando a opção Power Off e removê-la usando a opção Delete. Caso você tenha interesse em tornar essa VM permanente, você pode usar uma das opções de migração padrão, como o Storage vMotion, no caso do VMware, ou o Move Storage, no caso do Hyper-V. Ambas opções irão migrar a Instant VM criada pelo UDP para dentro do storage permanente de seu hipervisor de forma online, enquanto a VM é utilizada. Para seguir com a remoção, clique em Yes. Vejamos agora as diferenças quando o destino do Instant VM é um host Hyper-V. Para isso, irei utilizar um servidor Windows físico para criar um Instant VM, clicando com o botão direito sobre ele e utilizando a opção Create an Instant VM. Em seguida, serão exibidos os pontos de recuperação disponíveis e você deve selecionar aquele que deseja utilizar para criar a Instant VM. E depois clicar em Next. Ao selecionar o Microsoft Hyper-V como destino do Instant VM, será possível, a partir da caixa de seleção, escolher qual será o host de destino entre aqueles conhecidos pelo Arquiservo DP. Caso ele não esteja na lista, é possível também adicionar um host a partir da opção Add. Em seguida, clique em Next. Ao contrário do que acontece no ambiente VMware, onde é possível determinar quem será o Recovery Server, no caso do Hyper-V, o próprio host será obrigatoriamente o nosso Recovery Server, devendo ter um sistema operacional Windows 2008 R2 ou mais recente e ter o agente do Arquiservo DP instalado e sendo gerenciado por este console. Clique em Next para validar esses pré-requisitos. Caso os pré-requisitos sejam atendidos, você pode seguir com a configuração do Instant VM de forma idêntica à que nós vimos anteriormente no caso do VMware, devendo definir um nome para a máquina virtual, uma pasta para os arquivos VHD que serão apresentados ao Hyper-V, a quantidade de processadores, de memória RAM e os adaptadores de rede. Após preencher as informações, clique em Finish e então em Boot Now. Através do Hyper-V Manager é possível observar a VM criada pelo Arquiservo DP, que já está sendo iniciada. Como mencionei anteriormente, para tornar uma VM criada pelo Instant VM do Arquiservo DP permanente, basta utilizar as opções de migração padrão oferecidas pelo hipervisor. No caso do Hyper-V, clicando com o botão direito sobre ela e utilizando a opção Move. E no assistente do Hyper-V, selecionar a opção Move the Virtual Machines Storage para mover os arquivos da máquina virtual para um diretório no host Hyper-V. Para concluir este tutorial, vejamos como se comporta o Instant VM no caso de um servidor Linux. Para isso, vou selecionar uma máquina Linux física cujos backups estão sendo feitos pelo agente do Arquiservo DP, clicarei com o botão direito sobre ela e então clicaremos na opção Create an Instant VM. Selecione o ponto de recuperação desejado e clique em Next. Selecione o hipervisor de destino, VMware ou Hyper-V. Veja que o Recovery Server, no caso de um servidor Linux, será o Linux Backup Server do Arquiservo DP.
Selecione um dos Linux Backup Servers disponíveis na lista e clique em Next. A etapa final consiste, novamente, em definir o nome da máquina virtual criada pelo Arcserve UDP, porém, no caso do Linux, ao invés de selecionar um diretório no Recovery Server, você deve selecionar qual Data Store no caso do VMware ou qual diretório no caso do host Hyper-V irá abrigar os arquivos da máquina virtual criada pelo Instant VM do Arcserve UDP. Após preencher as informações, clique em Finish e em seguida em Boot Now. A máquina já foi criada pelo Arcserve UDP e seu sistema operacional já está sendo iniciado. No caso do Instant VM de máquinas Linux, o próprio Arcserve UDP oferece uma opção para torná-las permanentes, visto que para essas máquinas as opções padrão do hipervisor não podem ser utilizadas. Nesse caso, para tornar uma Instant VM Linux permanente, acesse a opção All Nodes dentro do console do Arcserve UDP, clique com o botão direito sobre a máquina que deseja tornar permanente e clique em Restore. Cancele essa primeira janela e clique em Job Status. Lá você verá a tarefa de Instant VM que está ativa. Para tornar essa Instant VM permanente, clique com o botão direito sobre essa tarefa e selecione a opção Resume Auto Recovery. Isso irá copiar todos os demais blocos da máquina virtual para dentro do Data Store selecionado durante a criação da tarefa de Instant VM. Com isso, concluímos este tutorial. Eu agradeço e espero vê-los nos próximos vídeos.